Olá, outra vez, cá estamos nós com o Manhãs na TV e nós já estamos aqui na companhia do nosso primeiro convidado. Eu quero dar as boas-vindas ao psicólogo clínico Nuno Sousa. Olá, Nuno, sejas Olá. muito bem-vindo Bom dia, aqui ao Fátima. Manhãs Obrigado na pelo TV. convite. Obrigada a nós por teres aceito e estás aqui connosco nesta manhã. Nuno, antes de nós avançarmos para os temas, porque nós temos aqui vários temas para falar nesta manhã, conta-me um bocadinho de ti. Tu já és psicólogo há muitos anos. Sim, há cerca de 10 anos, portanto já tenho a minha dose. Portanto, fiz o curso no ISPA, uma instituição que me fica no coração, e entretanto fiz a minha especialização em psicanálise, que é a área específica em que trabalho no meu dia-a-dia. Portanto, é uma especialização dentro deste mundo que é a psicologia e que se distingue por uma coisa que eu acho muito importante, que é investe nas pessoas no sentido de as ajudar a amadurecer e torná-las mais espontâneas. Portanto, não estamos muito focados naquela questão dos sintomas, da doença. É claro que isso também faz parte do processo, mas estamos muito preocupados com ajudar a pessoa a ser o mais espontânea possível, porque é isso que a vai ajudar a ser saudável e a ter uma vida saudável e realizada. Ser autêntico. Ser autêntico, exatamente. Eu acho que isso é o que nos faz falta a todos nós, não é? É vivermos sem máscaras, vivermos na nossa própria pele, sem termos que estar dentro de uma caixinha, formatados. Sem bengalas. Vou usar aqui uma analogia. Eu reparei que a Fátima fala muito sem teleponto. Portanto, é ser assim um pouco na vida, viver sem guião, saber aproveitar o momento, estarmos muito atentos àquilo que vamos sentindo em cada experiência e ser o principal guia, a principal linha orientadora. Sem bengalas, sem nos basearmos demasiado no que os outros fazem, no que os outros gostam necessariamente, mas estarmos atentos àquilo que vamos sentindo da nossa experiência no dia-a-dia. E isso é fantástico. Eu acho que quando nós realmente conseguimos chegar a esse ponto, nos conhecermos a nós próprios, que eu acho que é isso, não é? Eu acho que a maturidade vai-nos dando um bocadinho, nos ajudando a criar realmente essa estrutura interna e realmente nós estarmos tranquilos na nossa própria pele. Saúde mental é essencialmente isso, é estarmos bem na nossa pele, conseguirmos ter confiança naquilo que pensamos, naquilo que sentimos e termos confiança para irmos vivendo a nossa vida de uma forma que nos faça sentido. Porque muitas vezes esta ideia da saúde mental, muitas vezes está um bocado contaminado com esta ideia de que são falhas de nascença, são falhas no nosso cérebro e, portanto, estamos condenados a viver com uma doença crónica que pode ser amenizada com uma medicação qualquer, porque temos um desequilíbrio químico no nosso cérebro. A sério? Não quer dizer que não possa haver casos específicos em que haja malformações que tenham consequências fisiológicas e que, portanto, de certa forma, possam criar condições crónicas, ok? Mas, felizmente, Mas isso são casos pontuais, são casos não é? pontuais, é a minoria das situações. E, portanto, os sintomas, os vários tipos daquilo que podemos chamar de doenças mentais, eu costumo dizer que são vários tipos de sofrimento. Okay? Que dependem de uma conjugação do que é cada indivíduo, o que é importante para a pessoa e o que é que lhe está a trazer sofrimento. Portanto, para pôr uma forma fácil de se perceber, mais importante do que pensar cada doença mental como uma cruz, digamos assim, algo que condena a pessoa, é um tipo de sofrimento. Okay? Se a pessoa se queixa muito de tristeza relativamente a determinados aspectos da vida dela, podemos dizer que isso é um tipo de sofrimento, seria um tipo de doença mental. Okay? Se a pessoa tem determinadas dificuldades em lidar com determinados tipos de sentimentos, determinados tipos de situações, isso vai trazer sofrimento, outro tipo de sofrimento, e, portanto, podemos dizer que é outro tipo de sofrimento mental, de patologia mental. Mas o objetivo de uma terapia, de um acompanhamento, é exatamente ajudar a pessoa a ter consciência do que é que lhe traz sofrimento, porque é que lhe traz sofrimento, o que é importante para a pessoa no ultrapassar desse tipo de situação e, portanto, ajudá-la a lá chegar da forma mais espontânea possível. E antes de nós avançarmos para os temas, eu acho que todos nós acho que deveríamos de vez em quando ter um género de uma consulta. Acho que deveríamos ter uma fase da nossa vida, ou de tempos em tempos, acho que deveríamos ter mesmo uma consulta com um psicólogo, sinceramente, porque há tanta coisa. Às vezes nós andamos a ser bombardeados de tanto lado, com tanta coisa ao mesmo tempo, que ou realmente ou aprendemos a ser muito versáteis É e difícil filtrar adaptarmos. tanto estímulo.
Sim, e adaptar-nos rapidamente às coisas e sabermos filtrar logo automaticamente o que é bom, o que não é, e aproveitar e deitar fora, entre aspas, aquilo, o lixo tóxico que vem para nos contaminar. Mas até conseguimos criar essa ginástica dentro de nós leva um determinado tempo. Mas eu diria, não sei se concorda comigo, que há algumas personalidades que tendem a ser mais depressivas ou estão muito voltadas para si, para dentro, e não são tão expressivas e que muitas das vezes retêm coisas que não deviam de reter. E às vezes é preciso mesmo falar para se libertarem de certas coisas que estão contidas cá dentro, que ao falar a pessoa parece que se livra de uma carga, não é? E há certas personalidades que têm mais tendência para isso do que outras. Isto no desenvolvimento do ser humano, há aqui uma questão que eu acho curiosa em termos técnicos, mas que na prática acaba por ser bastante preocupante, que é o seguinte, e como estávamos a falar antes de entrar em direto, o ser humano, quando nasce, não sabe pensar. Okay? Somos, vou usar uma expressão um pouco corriqueira, mas somos animais. Não é? Estamos na nossa essência animal. Não é? À medida que vamos crescendo, podemos ou não, consoante uma conjugação de circunstâncias, ir desenvolvendo o pensamento, que é o pensar. É a capacidade de relacionar conceitos, seja conceitos abstratos, seja conceitos concretos, ter a capacidade de perceber relações de causa e efeito, não só ao nível imediato, mas de consequências subsequentes do que acontece. Ou seja, por exemplo, se eu me relacionar com aquela pessoa de determinada forma, o que é que vai surgir daqui? Se alguém me faz determinada coisa, o que é que eu posso esperar desta relação? O que é que eu posso esperar que isso me faça sentir? Por aí fora. Okay? Nós somos seres sociais. Crescemos na relação com os outros. Portanto, o nosso pensamento, a forma como o nosso pensamento se desenvolve, eu quando me refiro ao nosso pensamento também me refiro à personalidade, ou seja, o nosso estilo de pensar, o nosso estilo de sentir, é aquilo que determina o que é a nossa personalidade. Dizemos que uma pessoa tem uma personalidade diferente da outra, porque ela pensa de maneira diferente, ela sente de maneira diferente. Okay? Portanto, o desenvolver do nosso pensamento é influenciado por experiências que vamos tendo diretamente, por coisas que vamos observando e também pelo feedback que nos vão dando daquilo que nós somos. Este feedback que os outros dão sobre nós tem um impacto particular quanto mais novos somos, porque não temos bagagem para comparar, para nos compararmos connosco. Exato. Ou seja, uma pessoa de 20 anos pode pensar, bom, eu há 2 ou 3 anos fiz isto, senti assim, hoje se calhar já sou um bocadinho diferente. Uma criança de 5 anos nem tem muito bem noção de quando é que é daqui a uma semana. Portanto, a capacidade de ela pensar de uma forma autónoma é muito limitada. Então, quanto mais novos somos, mais impacto tem em nós aquilo que nos dizem sobre nós. És um bom menino, és um mau menino. Exato. Aquelas memórias, quando somos ainda de tenra infância, por volta de 5 anos, têm uma carga. Uma carga muito forte, porque quando somos muito pequenos, temos consciência de que somos muito limitados e estamos muito dependentes dos outros. Exato. Portanto, todas as experiências têm um impacto muito grande para a nossa vida. E, portanto, esta questão da forma como se vai desenvolvendo o nosso pensamento, se crescemos em circunstâncias em que o feedback que vamos tendo é, por exemplo, não és bom o suficiente, estás sempre a falhar, não estás de acordo com aquilo que são as expectativas que tínhamos para contigo, seja de familiares, seja de professores, isto tudo vai marcando aquilo que é esta autoimagem, a autoestima, digamos assim. E isto vai tendo um impacto na forma como pensamos ou tentamos raciocinar sobre nós e sobre a forma como vamos vivendo a vida. Okay. Então, muitas vezes o que acontece é que quando estamos a tentar chegar a uma solução para aquilo que são os nossos problemas, o nosso processo de pensamento já está contaminado por um raciocínio que foi deformado por várias experiências. Ou seja, um exemplo, aqui há uns dias... moldando, não é? Foi-nos moldando. Só que às vezes moldando numa forma... Foi deformando, não foi potenciando. Exatamente. Não foi potenciando. Em vez de moldar positivamente, vai... Sim. Aqui vou dar um exemplo específico. Descaracterizar, no fundo, até. Aqui há uns dias uma pessoa dizia-me, eu não sei porque é que toda a gente goza comigo. Eu não consigo perceber
eu devo ter algo em mim que as pessoas percebem que eu não estou a ver o que é. No contexto desta pessoa, eu vou pôr de uma forma muito simplista, porque senão estávamos aqui há imenso tempo, mas basicamente é uma pessoa que cresceu em circunstâncias em que tinha várias pessoas, enfim, que também não eram muito saudáveis, que estavam sempre a dizer, por várias formas, tu não prestas, tu não és boa o suficiente, isso que tu gostas é irrelevante. Então a pessoa foi criando esta imagem dela própria de que não era boa o suficiente. Então isto já era uma pessoa adulta. Então sempre que acontecia qualquer coisa na vida dela, que era alguém me tratou de uma forma estranha, o que é que eu tenho de errado? Não tem nada. Mas o processo da pessoa tentar... Culpa. Sentia culpa de uma Sim, coisa que nem... Que sim, não, mas ou seja, não devia de sentir, não este era? processo da pessoa tentar chegar à solução já estava distorcido pelo próprio desenvolvimento do pensamento dessa pessoa. Ou seja, isto visto de fora é muito curioso, como o nosso pensamento muitas vezes já tem um funcionamento autodestrutivo quando está a tentar chegar a uma solução. Exato. E isto, visto de fora, é curioso. Na prática é horrível, porque provoca um sofrimento atroz nas pessoas. Claro. E, portanto, um dos objetivos de um processo de terapia, e há pouco estávamos a falar dessa questão de ter uma outra consulta, são processos, porque demora tempo a ganhar este processo de consciencialização. Precisamos de tempo para recolher dados e para perceber o que é que foi influenciando cada uma destas situações. E, portanto, pegando neste caso específico, à medida que se foi percebendo o que foi a história de vida desta pessoa, ela de facto começou a ganhar consciência da forma como pensava e de que não era um pensamento espontâneo, era condicionado e deformado por experiências com outras pessoas, com pessoas que tinham feito parte da vida dessa pessoa, pessoas essas que também já não tinham um funcionamento muito saudável, provavelmente por questões também que seriam parte da terapia dessas pessoas. Portanto, há aqui muitas vezes uma cadeia de situações que vão criando um efeito de bola de neve nas famílias, nas comunidades, enfim. Porque às vezes a família pode ser um cantinho do céu, pode ser realmente um refúgio saudável da pessoa, mas também pode ser o maior sítio onde a pessoa é mais magoada, mais ferida, mais prejudicada, dependendo das pessoas com que se relaciona, correto? Sim. Muitas vezes há esta ideia de que na psicologia, em particular na psicanálise, só se fala do pai e da mãe. Não é necessariamente assim, mas o que está em causa nesta questão é que nós nascemos num seio familiar e, portanto, as pessoas da família são as primeiras pessoas a ter um grande impacto na nossa vida e nesta questão que é o desenvolvimento da nossa personalidade. Felizmente, aquilo que se verifica é que a maior parte das vezes em que há estes problemas que vão ter impacto no crescimento do ser humano, felizmente não são causados por maldade, necessariamente, mas por dificuldades dos adultos que estão a educar, dificuldades, falta de consciência, falta de conhecimento. Portanto, isso atenua um bocado todo este contexto. Mas, de facto, as famílias não são necessariamente um lugar sagrado. E vamos tentar ver isto aqui no meio termo, ou seja, usando aquela expressão que ninguém é perfeito, não é? A maior parte das pessoas faz o melhor que pode.